Envelhecendo com força e vigor. 10º código. Olá, buscador do conhecimento. Mais uma vez, eu aqui com vocês, o professor Paulo Candé, para lhes revelar o 10º e último código. Mas eu quero começar esse último episódio de uma maneira muito especial. Eu quero contar uma história, uma parte da minha história. Há mais ou menos uns 3 anos atrás, eu sofri um AVC. Na época, e como qualquer AVC, foi algo inesperado. E eu sempre tive uma coisa que Napoleão Hill fala com maestria nesse livro aqui, Atitude Mental Positiva, que por sinal eu presenteei a minha esposa há 2 anos atrás. E é por causa do que Napoleão Hill fala nesse livro que eu virei o jogo. E na época eu tinha muito vivo na minha mente um conceito em neurociência que diz o seguinte: a sua mente acredita na história que você conta para ela. Por quê? Porque a nossa mente subconsciente, ela não sabe a diferença entre fantasia e realidade. É por isso que quando você vai assistir, por exemplo, um filme de terror, você realmente fica com medo. Quando você assiste um filme de ação, o seu coração bate, começa a ser jogada na sua corrente sanguínea adrenalina, como se aquilo que você estivesse apenas assistindo fosse a realidade. Tá, mas o que é que isso tem a ver com o meu AVC? É o seguinte: em vez de eu ficar me lamentando e sempre me recordando do evento do AVC, eu comecei a praticar a ação da atitude mental positiva. Existem pessoas que hoje em dia, quando me veem e sabem que eu já tive um AVC, não conseguem entender como é que eu cheguei no ponto que eu estou hoje. Como assim? Na época, não foi fácil. Por quê? Por conta do AVC, eu tive uma série de sequelas. E muitas dessas sequelas, não sei se você conhece alguém que já teve um AVC, mas existem pessoas que depois de um AVC ficaram pro resto da vida com um lado paralisado. Eu conheço uma pessoa bem próxima a mim que está numa situação dessa. Mas o que foi que eu comecei a fazer? Como eu conheço de PNL e como eu ajudo as pessoas a partir da própria mente a recuperar as vidas perdidas, por exemplo, eu sabia como trilhar o caminho de volta para retomar a minha vida. Então é por essa razão que as pessoas que me conheciam na época do AVC e que ainda hoje convivem comigo, elas se espantam a saber que, por exemplo, todos os dias de manhã, às 7 horas, eu estou na rua correndo. Todos os dias à noite, com exceção da sexta-feira, todos os dias à noite, eu estou fazendo musculação. Mas pode ficar tranquilo que eu vou ensinar para vocês de uma forma bem simples a entenderem como é que você aplica a mesma fórmula, o mesmo código que eu apliquei e conseguir a vitalidade e a saúde física, mental e emocional que hoje eu tenho e ensino para todo mundo. Eu poderia lhe dar vários exemplos aqui, mas eu vou te dar só um. Eu tenho certeza que você já ouviu falar de Abílio Diniz. Abílio Diniz, para quem não sabe, ele tem hoje 86 anos. Ainda hoje Abílio Diniz, ele tem uma vida muito ativa e pratica esporte. O Abílio Diniz é só uma das pessoas que eu conheço que pratica o que Napoleão Hill ensina no livro dele. Eu queria mostrar para vocês uma imagem do Abílio Diniz. Prestem bem atenção. Você observa no Abílio Diniz a atitude mental dele. Volta agora para mim. Como é que você identifica uma pessoa depressiva? Ela está sempre olhando para baixo e tem os ombros fechados. Essa é a atitude corporal dela. Como é que você identifica uma pessoa que guarda mágoa? Ombros fechados, não é isso?
Então o que é que eu estou querendo dizer? Você carrega no seu corpo de forma indelével aquilo que você sente e aquilo que você é. Então, seguindo aquela regrinha de neurociência que eu ensinei no início para vocês, que o seu cérebro acredita na história que você conta para ele, a partir de hoje, para a sua vida começar a mudar e você ter certeza que vai envelhecer com força e vigor, você vai começar a contar uma história diferente para o seu cérebro. Existe uma coisa chamada congruência mental. O que é isso? Se você começa a dizer para o seu cérebro, com a sua atitude corporal, com as suas expressões faciais, que você está feliz, mesmo que você não esteja se sentindo, vai chegar um determinado momento que o seu cérebro vai começar a trabalhar para ser congruente com aquilo que você está mostrando para ele. Por exemplo, se você está se sentindo triste, então você vai começar a fazer o seguinte: todos os dias você vai procurar se observar no espelho várias vezes. E cada vez que você se enxergar no espelho, você vai repetir o seguinte: saúde, prosperidade, sucesso. Só que você vai falar isso com um sorriso no rosto. Mesmo que você não esteja se sentindo bem, mesmo que você esteja se sentindo triste, porque tanto você repetir isso e ao olhar no espelho, o seu cérebro ter a percepção através do nervo óptico do seu sorriso, ele vai começar a trabalhar para ser congruente o que você sente com aquilo que você está falando, no caso saúde, prosperidade, sucesso. Esse é o primeiro passo que você dá para hackear o seu cérebro, principalmente quando você já está naquele ponto aonde você está se sentindo para baixo, está se sentindo infeliz, está se sentindo depressivo. Ninguém envelhece com força e vigor se não estiver saudável mentalmente e emocionalmente. Isso é tão fácil de fazer. No vídeo onde nós conversamos sobre biohacking, para quem assistiu, deixa eu dar uma dica. Isso que eu acabei de ensinar é um biohacking. Então, se hackearam o seu cérebro para você se sentir mal, se sentir triste, se sentir infeliz, faça como o Abílio Diniz. Começa a assumir uma atitude corporal como se você estivesse dizendo: eu sou forte, eu posso, eu sou poderoso, eu sou feliz. Como eu disse, eu poderia citar uma série de exemplos, mas eu preferi citar apenas um, no caso o Abílio Diniz, porque é uma pessoa que todo mundo conhece e o principal, já encontra-se numa idade avançada, mas você não consegue, ao olhar para ele, enxergar um velho. Percebe agora que o velho, ele começa a se formar quando você começa a dizer para o seu cérebro que você é um velho. Qual é a sua ideia de velho? É aquele alquebrado que já não vê mais sentido para a vida? Ou aquele que quer viver, ama viver e sente-se feliz em viver? Eu sempre gosto de dizer para as pessoas que elas vão viver até os 120 anos, porque eu tenho essa pretensão. Detalhe, eu quero viver 120 anos com a minha esposa ao meu lado, também aos 120 anos, com força e vigor, e chegando aos 120 anos fazendo o que desde o início do nosso casamento eu faço: amá-la até o final da minha vida. Que tal você começar a fazer isso? Se esse conteúdo ele teve um valor para você, pratica o triplo C. Curte, comenta e o principal, compartilha, para isso aqui ser um ponto de partida para muita gente que está precisando renascer para a vida e está precisando só de um empurrãozinho. Se você gosta do nosso trabalho, eu te peço que pense seriamente em começar a nos patrocinar a partir do nosso Pix, que está aparecendo o QR Code agora. E como sempre, e principalmente hoje, eu te desejo saúde física, mental e emocional, um excelente, um maravilhoso final de semana para você. E claro, que Deus me abençoe, te abençoe, abençoe todo mundo. Muita paz.
Tchau, tchau.